Então, boa noite a todos. A sessão de finalização dos estudos da plataforma do e-learning da World Athletics, né, o último movimento que a gente está fazendo. Só faltam 2 lições, a gente não vai estar abrindo as lições aqui para vocês. Uma delas é o vídeo explicando novamente como usar o teste UI, que foi na verdade, eles fizeram um recorte daquele webinário da World Athletics, onde a Victoria fala sobre o teste UI, e eu acredito que a maioria aqui já assistiu, mas está disponível lá, e está disponível também na plataforma da Brat. E a última lição é justamente a fala do Pierce e do Jeff, que vocês podem acompanhar também, seja através da plataforma da World Athletics no e-learning, no curso bronze de marcha, ou naquele vídeo único que já está disponível na plataforma no site da Abrat. Hoje, o que, que a gente fez de reserva para vocês, considerando que para a América do Sul, amanhã, dependendo do local, né, às 7 ou às 8 da noite, já pode acessar o exame real para fazer e que vai ficar aberto numa janela de 24 horas. Então, hoje é o nosso último encontro aqui, aí para vocês ficarem tranquilos para fazerem os testes. Em Portugal, eu acredito que seja só num horário no período da manhã de sábado. Me corrijam se eu estiver errada, né? Porque para a Europa tem esse outro período. E aí, depois dos exames, a gente vai continuar nessa caminhada juntas, né, juntos todos pelo atletismo, e eu acho que vai ser um movimento interessante para depois da gente pensar em como continuar esse movimento em prol da marcha. Eu vou compartilhar com vocês rapidamente aqui, porque ontem ficaram algumas questões no chat que a gente ficou de fazer uma retomada com vocês. Deixa eu só ver se tá. Então, hoje é o último encontro, só retomando a questão dos tempos, porque esse tempo que é de Paris, isso não muda, né? Mas no e-mail de vocês veio com um erro sobre o horário de Caracas, da Venezuela, e ontem também acabou ficando confuso, né, porque eu acabei considerando alguns tempos aqui e ficaram diferentes do tempo de Paris. Confirmei com a World Athletics hoje, então, se a gente for considerar o horário de início da prova, em Caracas, 7 da noite de amanhã, e vai ficar aberta a plataforma, ou seja, a plataforma fecha 6h59, 18h59 de sábado em Caracas. Se a gente pensar em Brasil, horário de Brasília e Buenos Aires, começa a ficar disponível para vocês amanhã, 8 da noite, e vocês podem finalizar o teste até às 19h59 de sábado. Lembrando, fecha nesse horário, então seria importante que vocês começassem antes. É que Vai tomar. vocês a minha sugestão é que vocês não comecem depois das 4 da tarde, né? Desculpe, não comecem depois das 2 da tarde, porque se tiver alguma situação, ainda tem um tempo hábil para trabalhar, né? Normalmente de manhã costuma ser um tempo mais tranquilo para as pessoas fazerem. E lembrando que no sábado do dia 23, entre as 4 e as 6 da tarde, horário de Brasília, horário de Buenos Aires, somente a Maria Eugênia vai estar disponível caso aconteça alguma situação. Eu vou estar dando um curso, por isso eu não vou estar com vocês neste horário. Nos demais horários eu estou disponível a qualquer hora. Então vamos lá. As dúvidas que surgiram no chat ontem, deixa só eu parar de compartilhar aqui para eu ver onde está. Uma das perguntas é se aquele anúncio de que faltam 5 minutos, faltam 3 minutos e falta 1 minuto, se era somente num circuito de rua que se fazia esse anúncio. Então, José Dias, só compartilhar um pouquinho a tua experiência em relação a essa pergunta?
Sim, em relação a isso, sim, eu creio que são só nas provas de rua. Não me recordo de ver muitas vezes essa placa anunciadora do tempo que falta para começar a prova, mas quando estive na China, agora, enfim, creio que foi este ano, lá no Campeonato da China, realmente vi passar, portanto, atravessar a estrada, a zona da meta, uma menina toda, enfim, com aquele traje, não é, típico lá, né, da China, a mostrar primeiro os 5 minutos com a placa, depois, quando faltavam 3 minutos, exibia a placa e voltava a fazê-lo quando faltava apenas 1 minuto para a prova começar. Obrigada. A outra pergunta que estava no Cláudia, chat. Oi, Cláudia, só Berna. um minutinho. É, ele falou em evento internacional e tal, mas se a gente for falar em evento nacional, quando tiver poucos atletas, você não usa essas placas, porque ela sugere para você usar quando você tem muitos atletas. Então, às vezes, ó, quatro, cinco, seis atletas não tem necessidade de usar essas placas. Pode ser um Sim, comunicado exatamente, só de voz. exatamente. E na China eu estava a falar de uma prova onde iriam participar mais de uma centena de atletas. Aí tem necessidade. Uhum, Obrigadão. Em Claudinha, caso. Oi, Newton. explique novamente a tradução. Tem colegas que não estão acertando, por favor, a tradução. Desculpe. Tem Eu, colegas da América do Sul que não acessaram a tradução. para quem. eh, para los que necesitan la escuchar en español, Guille está en una sala donde se puede seguir para la traducción. Pasen el mouse por la pantalla en la parte inferior. Si pueden mirar Sí, se escucha. un globo, ese va por la interpretación, ¿está bien? Então, dando continuidade, outra pergunta que surgiu no chat ontem foi: em caso de um atleta ter três propostas de desqualificação e não ter entrado na zona de penalidade, no caso de ter zona de penalidade, como se anota o aumento de tempo? Flor, está mutado, Flor. Bom, nesse caso, acrescenta o tempo que ele ficaria dentro da zona de penalização. Essa situação ela é feita pelo árbitro geral de corridas em marcha que está na marcha, certo? Então é informado pelo árbitro-chefe isso para o árbitro geral e o árbitro geral faz esse ajuste. Essa situação está prevista na regra 54.7.4, que é ele que faz esse ajuste no resultado, né? No boletim de resultado. Obrigada, Flor. A outra pergunta é: o que passaria no caso dos árbitros de marcha estarem no mínimo e um imprevisto de, por exemplo, um deles desmaiar? Continuaria com os que estão, ou, nesse caso, o árbitro-chefe cumpriria ou assumiria esse posto? José Dias, quer comentar conosco? Ora, em relação a isso, tenho duas experiências, que uma foi em 2022 nos Campeonatos Mundiais de Atletismo, em Egina, que uma das árbitras de marcha, por acaso norte-americana, não pôde, enfim, à última hora, não pôde estar presente, por razões de saúde. E e o que aconteceu foi que, em vez de atuarem 8 árbitros de marcha, além do árbitro-chefe, em vez de atuarem 8 árbitros de marcha, atuaram 7. Outra situação que me recordo aconteceu nos Jogos Olímpicos em Pequim, em 2008. Nessa ocasião, creio que foi até o Daniel Michaud que não pôde ir por razões de saúde, e houve outro o árbitro de marcha, o Peter Marlow, que também não se pôde deslocar à última hora por razões de, enfim, de falecimento de um familiar. E isso aí foi
um árbitro de marcha que era portanto, o Ruben Aguilera, que estava nessa função como, na altura, designado oficial técnico internacional, que, além das funções que desempenhava, ele passou a atuar também na equipa de marcha como assistente do juiz-chefe de marcha. E houve digamos, um reposicionamento das funções dos juízes. Obrigada. Flor, quer complementar? Em uma situação muito extrema, em competições menores, né? Não pode ser uma competição grande, se poderia o chefe entrar numa situação bem extrema mesmo. Faltou o árbitro, aí não tinha como, não tem como substituir, não tem como e estar numa condição mínima, né? Então, poderia numa competição menor, não numa competição grande em que citada aí pelo José Júlio, né? Seria Exatamente. Nós aqui em Portugal também fazemos assim, à última hora, falta algum árbitro de marcha, então o árbitro-chefe atua, ou o assistente que está nessa função também passa a atuar, se for o caso. Obrigada. Uma outra pergunta foi em relação ao revezamento de marcha, que é uma prova que não está dentro do regramento, não está dentro do livro de regras, e que foi realizado oficialmente 2 vezes, segundo o que está comentado aqui. A pergunta é: o que poderia, de repente, ser questionado em relação ao revezamento da marcha num exame bronze da World Athletics? A gente já compartilhou um documento que o José Ganso enviou, né? Já está lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou pedir para o José Ganso falar rapidamente ali dos comentários dele. Ganso. Bom, eu não sei exatamente aquilo que possa sair no exame bronze. De qualquer maneira, no exame gold, saíram duas questões. Uma tinha a ver e eu aconselho-vos a lerem aí o regulamento, que de facto existe, não está integrado no, no, no manual existente, mas complementa. E aquilo que saiu no exame gold foi duas questões, uma relacionada com o atleta, um dos atletas do primeiro percurso tinha recebido 3 notas de desclassificação e sem que houvesse oportunidade de lhe ser indicada, de ele ser encaminhado para a zona de penalização, ele passa, não o testemunho, mas toca na mão da atleta, da atleta que ia fazer o segundo percurso, portanto, o outro elemento da equipa, para que continuasse a progressão até fazer os 42, 195 metros. E a questão era qual era o procedimento a seguir, quando é que era aplicada aquela penalização, se era aplicada. Era uma pergunta de resposta múltipla, tinha várias hipóteses, uma delas era a equipa ser desclassificada, outra eventualmente era, eu não me lembro qual eram as respostas todas, mas havia várias respostas, e outra era, portanto havia uma que era, esperava-se que o atleta voltasse a entrar, portanto quando viesse no terceiro percurso, e aí cumpria a penalização. E a resposta certa seria que a atleta que continua a prova, que recebe, digamos, a passagem portanto, da continuidade da prova, será ela, não obstante não ter qualquer falta, será ela a cumprir o tempo de penalização. Essa era uma questão. Outra questão tinha a ver com a intervenção que o árbitro geral podia ter nestas questões da marcha. E aí tinha a ver isto porquê? Porque o árbitro-chefe tem o poder de desclassificar o atleta nos últimos 100 metros, portanto, no último percurso. Nos percursos, portanto, anteriores,
Ele não tem qualquer poder em termos da penalização que possa ser dada à progressão do atleta, progressão irregular. Aqui, a interação que o árbitro-chefe pode ter com o árbitro-geral é quando há uma evidência muito grande, muito clara da infração, em que o gesto da marcha não está ali, está mais um gesto de corrida e, obviamente, esse atleta que está a cometer uma infração de forma abusiva está a incorrer de uma questão disciplinar. E aí sim, portanto, o árbitro pode ser chamado pelo juiz-chefe a ter uma ação. Obrigada, Ganso. As questões que saíram, portanto, não quer dizer que sejam as mesmas a sair, mas foram essas questões que saíram. Não sabemos se haverá alguma questão de revezamento da marcha provavelmente. nessa, né? Mas se houver, Flor, você tem alguma outra sugestão de outras perguntas que poderiam ser correlacionadas? Talvez perguntas mais simples, tipo tempo de penalização, né, quantas faltas, né, se você vai chegar naquela 3 minutos, 1 minuto, cada vez que você tomar, que no revezamento tomar as faltas, né, talvez questões desse tipo que estão uma situação mais simples, mais simples porque é prova bronze, né? Então, eles não chegariam uma questão tão difícil, né, por causa da situação. Então, vamos ver. Creio que, Claudinha, Diga lá, Berna. pode ser que eles perguntem também, que é mais simples, com quantas propostas será desclassificada a equipe. Pode ser que... Também. Eu acredito que não vai ter essas perguntas para o pessoal, mas não sei como é que está a cabeça do pessoal que elabora. Independentemente de cair ou não no exame agora, nesse final de semana, eu acho que todo esse movimento do mês de novembro que fizemos juntos aqui, isso seguirá com todos nós, né, como um formato de aprendizagem na aplicação prática, né, na vida real. Acho que isso é bem, bem interessante. Sim. A outra pergunta que ficou é que, em caso em que sejam feitas largadas de diferentes distâncias no mesmo tiro, ou seja, ao mesmo tempo, de um gênero, seria conveniente não instalar uma zona de penalização, mas sim agregar ao final da prova os tempos de penalização? José Dias, quer comentar? O que nós aqui sempre fazemos, quando são campeonatos nacionais em rua, com vários escalões, não é? Várias distâncias, naturalmente que a equipa que está na zona de penalização tem consigo uma listagem com o dorsal, o número dos atletas, o nome, a distância que vai percorrer, efetivamente. E então compete essa equipa depois determinar ou sinalizar o tempo correspondente à distância que vai efetuar, enfim, independentemente depois, naturalmente que há várias distâncias e vai entrando, e se assim for, conforme o tempo, enfim, de acordo com o tempo correspondente à distância da penalização. Flor, quer fazer algum complemento? E se tem uma zona de penalização, então a regra já prevê que vai ser por zona de penalização. Não seria de bom alvitre, né, colocar esse tipo somente acrescentar, porque isso até poderia criar uma confusão, porque quando você tem uma zona de penalização, você precisa de três propostas, né, ou cartões vermelhos, de 3 atos diferentes. Né? Quando chegasse o quarto cartão, 4 atos diferentes, seria retirado da prova, desclassificado. Enquanto, quando não existe, não existe a zona de penalização, é previsto na regra, que é 3. Então, teria uma confusão
de situações que não é de bom ao vivo de colocar numa prova, né? Obrigada, Flor. Por Newton, você questões levantou de a mão? regra, né? Questões de regra. Newton? Na verdade, a existência da área de penalização está na regra, está nas normas da competição e a definição da direção de competição. Não cabe, se a decisão de direção de competição chegar para nós, vamos usar ou não vamos usar, não nos cabe um questionamento sobre isso. Se a decisão de cima foi vamos usar, ponto, não se discute. Vamos usar, e é o procedimento como o Florinilson acabou de falar. Não se discute isso. A questão não vamos usar é uma outra situação, e se não usar, recai na regra de que com 3 propostas ele está fora. Então vejam como são as situações. Né? Tem, não tem. Não cabe a nós, infelizmente, não passa por nós isso. Está nas normas da competição, que pode ser ou não, nas regras. Obrigada, Newton. Eu já passo a palavra para a Berna e logo em seguida para o Vasco. Lembrando que a pergunta foi: entendo, né, várias distâncias, no mesmo tiro, ou seja, no mesmo momento, tendo várias provas, se poderia ser feito desta forma, né, de que após 3 cartões vermelhos, ainda acrescentar lá no final sem ter uma zona de penalização. Estou entendendo na fala de vocês de que não, né, que não se agrega tempo depois da chegada dos atletas. O que pode fazer para agregar tempo seria no caso de, em tendo zona de penalização, o atleta não ter tido tempo de entrar na zona de penalidade antes de finalizar. Berna, Era, você falou em cima mais ou menos do que eu ia falar. Isso, não tem que agregar o tempo lá, porque não vai entrar no pitch, vamos agregar. Não. Se você tem a zona de penalização, você tem que usá-la. Se foi determinado isso antes e tal que vai ter, agora, sendo objetivo e coerente, ficaria muito estranho algumas provas ter ou não, sendo que elas estão no mesmo decorrer. Aqui acontece muito, né? Nas nossas copas, de fazer várias provas rodando ao mesmo tempo. Tem hora que a gente tem 7, 6 provas ao mesmo tempo. Fica difícil para arbitragem, mas é assim. Só que está montada a zona de penalização, será usada para todas as provas. E não vai determinar para essa sim, para outra não, que é até incoerente, né? obrigada, Berna. Vasco. Olá, boa noite. É só acrescentar que se só acrescentássemos, e se percebi bem a pergunta, só acrescentássemos o tempo no final e não fosse o atleta penalizado, podia causar algumas situações de condicionamento da própria competição. Um atleta, quando tem 3 notas de classificação, é levado para a zona de penalização para não continuar a disputar a prova como estava a disputar. Se ele continuar a disputá-la, pode condicionar o desenrolar da própria competição, o que seria nefasto para a competição. Portanto, é penalizado, depois pode regressar à competição, mas já não estará a disputar aquelas posições que estava. Imagine-se um atleta que fosse no grupo da frente, se continuasse no grupo da frente, podia condicionar a prova daí para a frente, se não parasse na zona de penalização. Obrigada, Vasco. E a última pergunta que ficou pendente é se, no caso de já ter dado uma proposta de desqualificação a um atleta que segue realizando uma infração na frente desse árbitro de marcha, se ele realmente não pode fazer nada. Newton, quer falar? É bem simples. Lá no primeiro dia nós comentamos sobre questão ética, postura do árbitro. Então, recordemos, qual é a nossa finalidade? Estar ali, observar as faltas, infrações, alguma coisa que possa acontecer. Se não acontecer nada, vida que segue. Agora, aconteceu, eu vou me manifestar através da advertência, plaqueta amarela, ou na insistência, ou numa falta grave, né, enviar a proposta de desclassificação. Feito isso, eu continuo sendo árbitro, eu continuo tendo que ficar no local, eu continuo tendo que ficar observando os atletas. Ah, mas eu já enviei a proposta
daquele atleta. Para mim, na minha papeleta, nenhuma outra ação eu vou precisar fazer. Não, realmente não vai. Mas você continua sendo o árbitro da prova de marcha que está acontecendo, tanto na pista ou na rua. Então, você não pode dar as costas ao atleta, esquecer o atleta ou menosprezar o atleta. Não, você já está. Para mim, você não existe mais. Não, jamais. Lembrem daquelas questões de postura, questões éticas, o comprometimento com a prova. Você precisa ficar no seu local, mantendo sua postura como árbitro, representando o seu país, seu estado, sua cidade, seja o que for, e não dar as costas ao atleta. Efetivamente, não vai fazer mais nada, mas a sua posição como árbitro porque ele pode interferir de alguma maneira em alguma outra situação. Então, a tua posição como árbitro tem que permanecer. Obrigada, Newton. José Dias, quer complementar com algum comentário? Não, até porque o atleta, em princípio, nem sabe qual foi o árbitro de marcha que lhe, enfim, que anotou a respectiva proposta de desclassificação. Portanto, isso, a concentração tem que se manter sempre em relação a todos os atletas, mesmo aqueles que já tínhamos dado esse registro da nota. Obrigada. Então, essas foram as questões que ficaram pendentes, né, de alguma devolutiva. E agora a gente pode estar trabalhando com os vídeos que foi compartilhado o link para responderem. Vasco, você quer compartilhar alguma tela ou quer que eu compartilhe? Se calhar é melhor ser eu a compartilhar, porque tenho aqui o vídeo. Agora eu já pus aí o link do vídeo que eu carreguei no YouTube, que tem a vantagem de passar 3 vezes a mesma imagem, que pode ser mais fácil para irmos acompanhando. Eu estive a fazer isso há pouco, então publiquei um novo vídeo. O outro só tinha uma passagem de cada vez, mas permitia andar para a frente e para trás, se quisessem. Ou o que eu prefiro é ver as passagens todas, depois voltar atrás e vê-las todas outra vez, que é mais parecido com a prova, mas visto que a tendência agora é fazer sempre ver a mesma imagem 3 vezes seguidas ou 4 vezes seguidas, foi isso que eu fiz. E neste vídeo que eu partilhei aí no chat, se quiserem acompanhar, se a qualidade do vídeo que eu for mostrando não for a melhor, poderão fazê-lo. A ideia, então, agora você vai reproduzir os 20 vídeos, todo mundo pega a folha e faz anotação? É essa a ideia? Se preferirem assim, demora cerca de 13 minutos. Ou, se você quiser já comentar as respostas que todo mundo já enviou, como Pronto, prefere. eu era mais ágil se fôssemos vendo um vídeo de cada vez, vermos mais ou menos a tendência das respostas. Beleza. As pessoas podem formar a sua opinião na mesma, porque já formaram uma vez, agora podem mudar, e depois eu não vou dar as respostas certas, vou dar a minha opinião. Está bem? Beleza. Com você. Então posso. Portanto, estão a ver uma apresentação, Positivo. certo? Positivo. Então, este é o link que eu já pus lá no chat. Pronto, só queria, antes de começarmos, e na última ação, eu ontem não pude estar, mas na outra antes, houve ali uma situação até engraçada, que foi o facto de toda a gente ter a mesma opinião e eu ter uma opinião diferente. Houve lá um vídeo que aconteceu. E isto, o mais fácil para mim naquela altura tinha sido ir com os meus colegas, ter dado a mesma opinião. Mas eu tinha formado uma opinião anterior. Quando vi o vídeo, formei uma opinião e era a minha opinião e foi essa que eu comuniquei. Portanto, isto para reforçar o quê? Que nós temos que, como juízes, árbitros de marcha, temos que treinar muito, temos que observar muitas provas, temos que observar muitos vídeos e ter a nossa opinião bem formada.
Depois, se é a correta, se não é a correta, isso, depois a qualidade do nosso ajuizamento e a consistência com os outros árbitros de marcha é que vai definir isso. Mas é muito importante, na minha opinião, termos a nossa opinião independente de todos os outros juízes, não estar à espera de atuar da mesma forma que os outros. Não, temos que atuar com aquilo que acreditamos que é a nossa opinião. Também uma forma de treino que devemos usar é comparar a nossa opinião, quando observamos provas e quando atuamos, com a folha do sumário da prova, com a opinião dos outros juízes, ver quando é que atuámos, se atuámos cedo, se atuámos tarde. É importante para nós formarmos constantemente a nossa opinião. É sempre difícil os juízes estarem de acordo e não têm de estar de acordo, a não ser nas situações muito flagrantes. E vamos ver, há aí uns vídeos daquele teste que eu elaborei, há uns vídeos que são aqueles vídeos que todos os juízes deviam ter a mesma opinião. São casos muito flagrantes. Aí o juiz, que é o árbitro de marcha, se for um árbitro de marcha com qualidade, tem que ter sempre a mesma opinião. Nos casos mais difíceis, onde estamos no limiar da falta, aí é a opinião de cada um é que vai determinar se o atleta é penalizado ou não é penalizado. E só para finalizar, a minha opinião, a opinião de cada juiz, não tem que ir atrás da opinião dos outros. Isto para dizer que aquela situação que aconteceu naquela sessão, eu achei curioso, porque tinha formado a minha opinião e tive tendência, já que todos os outros meus colegas tinham uma opinião diferente da minha, se calhar devia, até por uma questão de formação, devia ir de encontro ao que eles estavam a dizer, para não levantar questões de ajuizamento. Mas eu acho que é importante cada juiz isto, o ajuizamento de marcha é mesmo isto, é nós termos a nossa opinião bem formada. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, ou comentar, ou repudiar aquilo que eu acabei de dizer, poderá fazê-lo e até agradecia. Não há comentários? Então, agora estão a ver o vídeo? Positivo. Positivo. Então vamos ao primeiro vídeo. Vai passar 3 vezes, depois fazemos uma pausa. Portanto, vamos regressar aqui neste caso, o vídeo 1, nós podemos ver, o gráfico está pequenino, mas foi possível no tempo. As respostas estão um bocado divididas. Das 50 respostas que nós tivemos, 30 vão no sentido que o atleta vai mal, 20 vão no sentido que o atleta vai bem. A minha opinião é que o atleta, na minha opinião, não vejo motivo para desclassificar o atleta. Mas é daquelas situações, esta é uma daquelas situações que o atleta vai muito no limiar. Tanto pode cair, depende da opinião do juiz em causa. Tanto pode cair para um lado como pode cair para o outro. Na minha opinião, eventualmente não me chocava nada que este atleta tivesse umas raquetas amarelas por suspensão, por perda de contacto, mas na minha opinião não vai com uma técnica suficientemente má para justificar uma proposta de desclassificação. Algum comentário?
Se calhar aí o José Dias ou o Nilton, se quiserem fazer um comentáriozinho Con- contrário. não, contrário não, Ah, Vasco, mas eu concordo com você, né? Eu estaria ali no limiar, eu estou acompanhando também aqui, pela aqui, na outra aqui, eu ficaria, mas enfim, pensando na avaliação ao pessoal bronze, eu daria como uma resposta, como estaria bem, né? Na situação de bem ou mal, ele estaria bem, na minha opinião. Eu também tenho essa opinião, formei essa opinião de que realmente não mereceria a proposta de desclassificação, portanto estaria bem, enfim, neste aspecto. Quando muito, eu daria um amarelo, mas como não seria vermelho, manteria como legal. Eu daria uma proposta de desqualificação por bloqueio. por joelho dobrado, certo? Isso. Sim. Desculpa. Pronto, eu aqui, na minha opinião, a dúvida seria entre a perda de contacto ou o bem. Não consigo observar, não tenho tendência para ver qualquer problema com a perna, com a situação do joelho. Pronto, mas lá está, nós temos que formar a nossa própria opinião. Portanto, eu vou continuar sempre a reforçar isto. Podemos passar para a segunda? Estão a ver o vídeo? Não. Agora sim. Portanto, aqui é para observar, tinha uma marca amarela, é a segunda atleta, a atleta de trás. E neste caso, vídeo 2. Aqui no vídeo 2, acho que é quase unânime, onde houve aqui 6, 7 pessoas que acharam que não ia bem, mas esta atleta tem, na minha opinião, tem uma marcha a roçar a perfeição, tem uma técnica irrepreensível. Se alguém quiser comentar, pronto, este é daqueles casos que não deve haver grandes dúvidas entre os juízes de marcha. Não há comentários? Podemos passar para o 3. E neste caso, no vídeo 3, as opiniões dividem-se muito e, na minha opinião, dividem-se muito porque isto é aquele caso típico da técnica que nós em Portugal chamamos técnica esquisita. Não sei se usam este termo no Brasil, se não. Usa. É uma técnica menos usual, mas, na minha opinião, eu não vejo nem situações de joelho dobrado, ou bloqueio, nem tampouco de perda de contacto, na minha opinião. Houve aqui uma série de pessoas que responderam que achavam ou acham que não vai bem, mas na minha opinião eu acho é uma técnica que não é muito
não é muito bonita de se ver, mas não vejo grandes problemas. Agradecia que alguém comentasse ou no sentido oposto, para tentar perceber o que é que viram de mal naquela técnica, ou então eu posso estar a ver mal as coisas. Vou começar então, Vasco. Eu observei ali a questão de flexão do joelho. Se for para avaliação sábado, ele estaria mal. Se for uma situação real de pista, competição, em um primeiro momento a plaqueta amarela e na insistência, talvez aí sim uma proposta de desclassificação. Mas eu observei uma leve flexão do joelho na perna direita. Eu acompanho o Newton na observação também. Também, se tivesse que responder ao teste, bem ou mal, portanto, era mal por flexão. Mas, obviamente, que a tendência seria primeiro uma raquete amarela e depois, se não melhorasse, logo dava o cartão vermelho. Eu concordo com a flexão também. Eu, 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 na minha opinião, para mim estaria, enfim, não daria proposta de desclassificação por reflexão, podendo admitir que alguns pudessem fazê-lo ou mostrar uma raquete amarela por joelho dobrado, mas eu também não veria aqui, pelo menos, para desclassificação. Para mim estaria ok. Pronto, é um caso típico de uma técnica que, por ser menos usual, pode levar a diferentes opiniões. E é nestes casos que eu continuo a reforçar que nós temos que treinar a nossa visão para identificar e formar uma opinião. Portanto, na minha opinião, na opinião de outros, não vemos qualquer problema. Não, há outros juízes que veem problema, e isto é a vida do juiz, do árbitro de marcha, é formar a sua opinião e atuar segundo a sua opinião. Mais alguém quer comentar? Tem comentário no chat, Vasco, de Sim. que eu não sei se foi a Maica comentando um comentário do Guilherme ou é um comentário dela, e a Graciela colocando que a técnica é ineficiente se encurta o passo, é uma pergunta? Uh, Guilherme tem conhecimento de um efeito. Este espanhol, para mim, Chinês. pode dar a entender que perda de contacto. Tem uma técnica, pronto, lá está. É uma técnica esquisita. Mas, pronto, na minha opinião, não consigo observar perda de contacto. Em relação à técnica ser uma passada curta, nós, como juízes de marcha, o que temos que observar é se o atleta não perde ou se perde o contacto com o solo, e se a perna entra esticada quando toca no solo e se vai esticada até passar por baixo do corpo. É só isso que temos que observar. Se é curta, se é larga a passada, ao juiz, ao árbitro de marcha, interessa pouco. Aqui a pergunta do Francisco Aguilar, Saldívia. Se no teste, se nós não estamos de acordo, como é que é no teste? Quando é feito um teste, e nós em Portugal quando fazemos avaliação, também produzimos um teste em conjunto. E quando produzimos um teste, só vamos colocar as imagens onde conseguimos ter consenso, os avaliadores. E normalmente somos 5. Se não houver consenso, nós eliminamos
eliminamos esse vídeo e substituímos por outro onde todos tenhamos consenso. Portanto, à partida, no teste, os avaliadores vão escolher, se tiverem este mesmo princípio, vão escolher imagens que para os avaliadores sejam consensuais. Aqui neste caso é um teste produzido por mim e não foi aferido por mais ninguém. Por isso é que eu, quando falo, não há respostas corretas, há a minha opinião e agradeço a opinião dos outros. Está respondido? Podemos passar para a 4. Ora então, aqui nesta, a grande maioria diz que não vai bem, que está mal, e parto do princípio que, na minha opinião, parto do princípio que as pessoas veem ali uma ligeira flexão, principalmente da perna esquerda, da perna mais afastada, e que a atleta até cocheia, parece que cocheia um bocadinho. É o típico sinal que nós vimos quando o atleta tem uma forma de progressão em que se percebe que há uma ligeira cochear, é indicativo. Portanto, na minha opinião, esta atleta não vai bem e por, como dizem, bloqueio, nós chamamos de flexão do joelho. Se alguém tem a opinião contrária, acho que vai em suspensão. Para mim, perda de contacto, não observo. Algum comentário? Não. Concordo com a sua posição. Concordo? Pronto, este aqui, um juiz que observe que bem treinado consegue ver com alguma vontade. Vamos para o seguinte. Portanto, aqui neste caso, vamos ver as respostas. 5. Portanto, a maioria das pessoas dizem que está bem. Há aqui um grupo que diz que está mal. Na minha opinião, a atleta vai bem. Pode dar, e acredito que tenha sido isso, pode dar às vezes a sensação que há uma ligeira flexão, mas é daqueles atletas, pela sua morfologia, e aqui, por ter uma perna um bocadinho mais, como nós chamamos, rechonchuda, um bocadinho mais volumosa, pode dar a sensação que pode não esticar completamente a perna, mas se dissecássemos a imagem, víamos que a perna vai totalmente esticada quando toca à frente e quando passa por baixo da vertical. Alguém quer comentar? Vamos avançar. Vídeo 6.
Portanto, este é daqueles casos que o árbitro de marcha, o juiz de marcha, tem que conseguir identificar. É daqueles casos que tem que haver consenso entre todos os juízes que estão a atuar. Vê-se claramente uma flexão do joelho que está mais próximo, e observa-se, tem todos os sinais que este tipo de marcha é daqueles que o atleta andaria pouco tempo em competição, seria desclassificado se continuasse com este estilo relativamente rápido. Não sei se alguém tem uma opinião contrária, espero que não. Vamos para o 7. Aqui, vamos ver primeiras respostas. 6, 7. Aqui, a maioria das pessoas identificam que o atleta não vai bem, mas há um número ainda grande de pessoas que dizem que vai bem. Na minha opinião, este atleta de escola, eu consigo observar ele descolar completamente do chão, portanto, na minha opinião, há perda de contacto. Não sei se alguém quer comentar. Vasco, só para contrariar, Concordo, perda de contato. uma raquete amarela por perda de contacto, mas em termos do exame consideraria bem. Bem? Sim. Mais alguém quer comentar? Eu consegui identificar bem a perda de contato. E também está bem identificado. Também eu. Aqui não há imposição de. Este é um caso que, lá está, depende da posição ou da opinião formada de cada juiz. Na minha opinião, e pelos vistos de alguns, conseguem observar perda de contacto. Há outros juízes que podem não observar, por isso é que servem as raquetas amarelas. Podemos avançar. Vamos para o vídeo 8. A ver se acabamos ainda hoje. Portanto, num retorno. Atenção ao atleta que é para observar. É para observar o atleta de vermelho. É o que tem a. Ok. E neste caso, 8. Ok. as respostas vão no sentido de o atleta estar a marchar bem. Eu também acho. O atleta, num retorno, até num retorno apertado, normalmente há a tendência para não cumprir totalmente com a regra, mas este atleta, na minha opinião, vai a cumprir com a regra. Já há colega que vinha atrás dele. Se tiverem a oportunidade de ver, a menina de azul não cumpria totalmente. Alguém quer comentar? Sim, inclusive chama mais atenção o atleta de azul, porque o da frente estava bem, e chama mais atenção ela atrás, que está flexionando o joelho,
porque talvez porque ele estava bem também chamou bastante atenção ela atrás. Mas essa é a ideia. O juiz de marcha, quando está treinado, consegue. Aquilo que lhe salta à vista é o que não está bem. Sim, Estamos a ver uma prova e aquilo que nos salta à vista, ali naquele caso, quase que nem olhávamos para aquele atleta, íamos olhar era para a atleta de azul. E o árbitro de marcha tem esta tendência logo a ver o que não vai bem. Mais algum comentário? Vamos para o 9. E no 9, acho que é claro que a atleta não apresenta grandes problemas. A maioria respondeu que a atleta vai bem. Na minha opinião, também vai bem. Não sei se alguém tem a opinião contrária, se querem comentar. Vasco, na verdade, eu não tenho opinião contrária, para mim ela está bem, mas eu só faria um alerta a um tema que já foi comentado antes, né? Teve um outro desses vídeos também apareceu, a meia quase próximo do joelho. Aqui era uma meia verde. Então, só alertar, câmera de chamada, aquela questão de ficar observando o material, a vestimenta do atleta. Então, não há problema usar meia grande, comprida, né? Mas a questão do cuidado para que não cubra, e por mais que o Vasco, inclusive ele comentou, se a roupa estiver bem colada, ele não tem problema de observar. Eu lembro que você comentou isso, Vasco. Sim. Eu, pessoalmente, se eu puder, vou falar, ó, evita, manda trocar, né? Mas é só ter só o comentário, né? Para ficar atento, o pessoal da câmara de chamada, ficar atento a isso, que tem a ver, interfere, pode interferir com o nosso julgamento. Obrigado. Mais algum comentário? Vídeo 10. Portanto, aqui neste caso, a grande maioria dos nossos colegas responderam, dizem que vai mal. Na minha opinião, também acho que vai mal, por suspensão. Eu consigo observar neste caso, que há perda de contacto. Algum comentário? Seguimos.
Aqui neste caso, é daqueles de análise que eu considero mais difícil. É, um, é uma situação que está muito no limiar da perda de contacto, e que, na minha opinião, há perda de contacto. Eu consigo observar, mas é daquelas situações que tanto pode cair para um lado como pode cair para o outro, na minha opinião. Agora, agradecia, que é uma situação mais difícil, que houvesse aqui umas achegas dos meus colegas. Eu realmente fiquei Acho na que a minha opinião dúvida, também Vasco. é perda de contacto. Perdão. Consigo visualizar ali a perda de contacto também. Eu fiquei na dúvida, Vasco. É ali, olha, fiquei ponderando mais para lá, mais para cá. Eu não sei se seria para mim, como você bem está frisando, isso é importante, é a nossa opinião. É, eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu não daria ali uma. Na vida real, eu não daria, num primeiro momento, nem advertência. Eu estou na dúvida, não vou me manifestar. É essa a postura. Eu fiquei na dúvida, mas eu daria uma raquete amarela por perda de contato. Agora, mais para frente, eu teria que analisar a prova. Pronto. Esta é daquelas que tanto pode cair para um lado como para o outro. Se tivéssemos aqui aquele pessoal da medição do tempo de voo, esclareciam-nos aqui as dúvidas, mas sabendo de antemão que eu não acho grande piada a essas medições tecnológicas, porque falsei um bocado aquilo que é a regra, que a regra diz que é o juiz tem que ver a olho nu. Mais algum comentário? Não. 12. É o atleta de trás. Ok. Nossa. Respostas do 12. Acho que toda a gente consegue ver que há ali um passo em que é o caso do bloqueio ou da flexão ocasional, que só acontece às vezes, e às vezes não é fácil identificar estes casos, ou de que todos os juízes identifiquem este tipo de atleta. Mas aqui, neste caso, quase toda a gente, uma grande maioria, identificou. Alguém quer comentar? 13. Oh. E no caso do vídeo 13, as opiniões dividem-se, mas a maioria diz que o atleta vai bem. Na minha opinião, não vejo motivo para emitir uma proposta de desclassificação para este atleta, mas é, é aceitável que ele possa ter raquetas, eventualmente por flexão, mas é também uma chamada técnica esquisita.
Algum comentário? Aqui, como as opiniões estão divididas, se calhar agradecia. Eu fiquei na dúvida sobre essa flexão ou não. Bem na dúvida. Para mim vai bem. Pronto, mas nós, Tecnicamente, quando tecnicamente, se estamos calhar, na dúvida, deixamos andar. Sim, tecnicamente, se calhar numa forma esquisita, mas não vejo irregularidade. Eu também estranho. acompanho. Para mim está bem. Pronto, é aqueles casos em que a técnica esquisita pode condicionar a ação do juiz. Pronto, e por isso é que é importante treinar a observação. Continuando, vídeo 14, a maioria identifica algum problema na atleta, mas ainda há um número elevado de pessoas que acham que a atleta vai bem. Na minha opinião, a atleta, eu consigo observar perda de contacto. Não sei se alguém quer tecer algum comentário. Eu também dava perda de contacto, embora admita que é difícil, emitir uma opinião rápida. Portanto, há que ponderar e, obviamente, o que implica que a primeira intervenção seria uma raquete amarela. E depois uma análise mais cuidada. Mas, em termos da resposta do teste, a minha seria que está mal. Por suspensão. Mais alguém? Concordo, perda de contato também. Daria Aconteceu. né? Mas a nível de teste também eu daria. Ele estava já próximo de fazer uma falta, né? Então eu daria que seria ilegal, mas no primeiro momento eu daria um amarelo para perda de contato. Aconteceu um fato curioso aqui comigo. Eu estava na dúvida na primeira passagem do vídeo, achei que era perda de contato, e na segunda passagem deu uma travadinha aqui no vídeo para mim e era perda de contato. Mas como eu não teria na prova o auxílio nesse sentido de equipamento, provavelmente eu daria uma raquete amarela por perda de contato e esperaria o decorrer da prova para ver realmente se continuaria ou não essa perda de contato. Continuamos. 15. Perda de contato também. Neste caso, é mais um caso, na minha opinião, eu não vejo motivo para emitir nota de desclassificação, mas tolero, acho que é tolerável que alguém desse raquetas, quer por perda de contacto, quer por bloqueio ou flexão. Porque, mais uma vez, há ali uma técnica que não é perfeita, mas eu deixava a atleta continuar. Algum comentário?
Eu dava uma raquete amarela por flexão, mas não emitia cartão vermelho. Eu concordo com o posicionamento do Vasco. Não têm que concordar. Se têm, por favor, se têm opiniões bem formadas e contrárias, continuo a dizer, é perfeitamente legítimo nós termos a nossa opinião contrária ao dos outros. E isso acontece em Então, todas as competições. então, retificando, a minha posição é a mesma que a sua. Pronto, vamos para o 16. 16 é mais um caso de juiz, de árbitro de marcha. Nossa, horrível. Portanto, vejam a bolinha amarela e acompanhar a atleta. Flexão. Este caso aqui eu posso começar já a comentar, porque este é daqueles casos que nós devemos desclassificar o mais depressa possível. É uma marcha horrível que não cumpre regra nenhuma da marcha atlética. Portanto, eu acho que é quase escusado. Portanto, se virmos ali, até podemos nem abrir o vídeo 16. Houve só uma pessoa que achou que ia bem, o resto, portanto, estamos todos a observar bem. O motivo é escolher um deles. Tanto um como o outro, é escolher um deles e emitir a nota de desclassificação o mais depressa possível, porque aquele atleta vai a fazer batota, muita batota. Alguém tem algum comentário? Isto é aquele tipo de técnica que às vezes nas competições aparece e não é raro, e que aquele juiz que não vir é porque estava distraído, que não emitir nota de desclassificação. Eu diria que este é um daqueles casos que não chocava em que se fizesse uma emissão direta de um cartão vermelho. Eu até acho que devia ser mesmo. Direto, porque isto não, nem é caso para raquetas. Podemos seguir, vamos acabar. Eu optei pela flexão porque achei muito feio. É só escolher. Qualquer uma serve. Aceita, José. Con una marca de 11 minutos. Opa. E neste caso, só aqui observar as respostas. 17. No 17, a maioria diz que vai bem e, na minha opinião, também não oferece grandes dúvidas em relação à técnica. Se alguém tiver algum comentário, enquanto vamos passando já para o seguinte, algum comentário em relação a este? Não. Então vamos para o 18.
enquanto vamos aqui puxando isto, vou já comentando que é mais um dos casos onde deve haver unanimidade nos juízes, e neste caso há quase unanimidade. Aquele atleta tem um joelho claramente dobrado, coxeia e tudo, portanto, qualquer árbitro de marcha tem que ter a capacidade de identificar. Algum comentário? Vamos para um caso que eu acho que é o mais difícil. Pronto. Este caso aqui foi o que tive que ver mais do que 3 vezes para formar uma opinião. Portanto, vamos só ver as respostas. A maioria acha que vai bem. Como já disse, eu demorei mais do que 3 vezes, 3 passagens para formar uma opinião. Portanto, este é daqueles casos, se calhar, para um teste era difícil demais, mas eu consigo observar alguma perda de contacto. Se calhar o suficiente para emitir nota de desclassificação. Agora, peço que alguém comente. Eu não vi isso, Vasco. Para mim foi uma marcha. Não, pela moto é o líder de uma prova, então ele naturalmente já tem um ritmo melhor do que os demais, mas não consegui observar algo assim, não nesse momento. Eu também não observei, não consegui ver suficientemente grande para que que pudesse emitir um cartão vermelho. Quanto muito, admita a raquete amarela por perda de contacto, mas penso que esta infração, pensando naquela medição do tempo, penso que se calhar este tempo está dentro da tolerância admissível. Portanto, não me parece que eu, a ver a imagem à velocidade normal, não percebi ali nenhuma perda de contacto. Eu nas duas primeiras vezes eu olhei e fiquei meio que na dúvida. Na terceira eu observei como ok. Pronto, eu disse que era difícil. Este foi o único caso que eu, não concordando com a tecnologia, recorri à tecnologia. Fui fazer um vídeo. Eu também, a minha primeira opinião era que não via perda de contacto. Estava muito na dúvida. E depois de ir fazer medições, é daqueles casos que me leva a concluir que as medições nos enganam. Porque nas primeiras passadas, o atleta vem, se fizéssemos, eu media várias passadas, as primeiras passadas vai acima dos 70 milissegundos do tempo de voo, e depois as últimas continua acima dos 60, mas muito pouco. Portanto, se fôssemos com tecnologia, este atleta iria em perda de contacto, mas é muito difícil ao olho humano observar. Portanto, por isso é que eu continuo a dizer que a tecnologia, a forma como estão a utilizar a tecnologia para pôr o ajuizamento
chamemos-lhe em causa, acho que não é a mais correta, até porque os atletas, no decorrer de 20 metros, fazem diferentes tempos de voo, conseguimos observar diferentes tempos de voo passada para passada. Portanto, temos que continuar a usar o olho nu, e acho que é o mais correto, e temos é que treinar. Algum comentário? Pronto, eu aqui fiz batota, como é lógico. Última. Ok. Ok. Portanto, terminamos. Aqui neste caso, as respostas 20 foi quase toda a gente viu que ia bem. Eu também, é uma técnica irrepreensível, não se vê grandes problemas. Se alguém quiser comentar, esteja à vontade. Pronto. Só para terminar, queria dizer que, da minha experiência de avaliações de testes de vídeo, é muito importante nós estarmos muito concentrados, e isto agora é um bocado de partilha de experiência, estarmos muito concentrados, termos treinado, ver muitos vídeos. Aqui, como o teste é de vídeo, é importante ver vídeos e formar opinião em muitos vídeos. E quando estivermos a fazer o teste, registem cada passagem. Que eu prefiro o teste todo seguido e depois voltar atrás, ver todo seguido outra vez. E se vocês repararem, isto acontece sempre, nas primeiras, nos primeiros vídeos, primeira metade, há sempre muito mais dúvidas do que nos vídeos mais para a frente. Porque, e se fossem 30 vídeos, ainda íamos notar mais. Porque a nossa opinião, à medida que vai sendo toldada, vai sendo treinada, vamos tendo cada vez menos dúvidas. Está bem? Portanto, registem e formem a opinião que seja a vossa e que tenham, não tentem pensar pelos outros. Às vezes temos tendência se fosse outra pessoa, se fosse aquela pessoa, o que é que pensaria? Não, temos de ter a nossa opinião. Está bem? Comentários. Cláudia, É isso. Quero agradecer demais, Vasco. Eu acho que esse movimento de passar os vídeos, né, foi um movimento, inclusive, do quantitativo de vídeos que estarão todos passando amanhã, né, ou sábado. Aqui para a América do Sul, alguns vão optar em fazer amanhã à noite, outros vão estar fazendo no sábado durante o dia. E é esse o movimento. Nós estamos aqui praticamente quase uma hora discutindo 20 vídeos, né? Escutando a opinião e tendo uma pequena discussão em relação a opiniões distintas em alguns poucos vídeos, mas amanhã é confiar em vocês. Eu acho que esse é o ponto principal. né? Lembrando que nós estamos há quase uma hora para ver 20 vídeos e conversar. Vocês terão 10 minutos entre copiar, colar o link, esperar abrir os vídeos, passar os vídeos e enquanto vai passando as 3 repetições, vocês já têm que analisar e já anotar na folha, né, se é ok ou não ok, legal ou ilegal na opinião de vocês, para cada um deles, terminando os 20 vídeos,
vocês têm que correr para a plataforma e clicar para dizer se está legal ou se está ilegal. Eu não sei se vocês estão me escutando, parece que a minha internet está um pouco instável, né? Mas lembrem, na hora que vocês clicam, às vezes demora um pouquinho para aparecer o clique de vocês no teste UI, seja né, nessas respostas de vídeo, seja na resposta que vocês estão fazendo da prova escrita. Então fiquem tranquilos, às vezes Tô demora uns sem som, 3. Claudinho. Tá ruim ainda? Deixa eu ver a instabilidade Agora da minha sim. internet. Mas fiquem Voltou. Para mim tá tranquilos, legal, Cláudio. tá bom. Para mim Mas está bom. fiquem tranquilos porque às vezes demora um pouquinho para que apareça a opção de vocês na tela. Se vocês clicarem muito rápido várias vezes, o sistema pode travar. Então, cliquem o que é a opção de vocês, esperem um pouquinho se demorar para aparecer na tela, vão para a próxima pergunta e assim vão respondendo a sequência. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a Cláudia, finalização. Oi? eu queria fazer um comentário de algo que eu vivi. Vou logo dizendo, não sou o árbitro de marcha, mas já atuei várias vezes. A aplicarmos. Essa pessoa é muito experiente, dava a volta na pista, porque ainda estava no meio da prova, e orientava a gente a aplicar penalizações. Aonde eu estava concentrado a maioria dos treinadores. Eu não dei uma raquete para ninguém, porque ali no meu setor todo mundo passava bonitinho. Então, eu vou até recorrer às colocações que o Newton vem ponderando da, da, da forma, da questão ética, da questão comportamental. É um perigo quando você tem, às vezes, uma chefia, alguém que é muito especialista, acabando te orientando a aplicar. E eu nunca esqueci esses momentos. Eu não apliquei uma, porque aonde eu estava não acontecia. É O atleta importante. fazia talvez em outro lugar, e na minha frente, onde eu estava, onde estava tudo concentrado, é que tinha uma outra prova, onde concentrava muitos treinadores. E ali os atletas todos passavam bonitinho. Então, é Só isso. importante, obrigada, Geraldo, é importante essa fala sua que complementa o que o Vasco está trazendo também, né? É importante a gente ter a opinião nossa na análise do que a gente está vendo e naquele momento. Então, o que eu traria para vocês é só essa informação adicional de ter calma em relação à plataforma da Teste UI, né? Era para ter entrado hoje na Teste UI os exames práticos, tanto de vídeo quanto o escrito, que seria de marca X ou Esse- verdadeiro ou falso, porém não entrou, como a maioria das pessoas que me passaram mensagem, não está aparecendo ainda. Acredito que queira crer que amanhã cedo isso já esteja disponível para todos, porque na América do Sul, amanhã no final do dia, né, a partir das 7 ou das 8 horas, já estará disponível para, dependendo do local, para iniciar a prova. Lembrando, iniciou a prova, precisa terminar. Não adianta parar um pouquinho e tentar fazer um tempo depois. Tem que fazer a sequência. Inicia com vídeo, tem um intervalinho e já inicia a escrita também. Tenham calma, acreditem em vocês. Eu desejo um excelente exame a todos. Newton, quer fazer algum comentário? Reforçar isso, né? Acreditar em vocês. Ah, acho que todos nós temos oportunidades, tentar abraçar essa oportunidade agora e fazer o melhor. Se não der certo, o ano que vem tem outra oportunidade e assim vai. A vida não para, a vida segue. Mas
concentração, inicia, vai com calma, não tem segredo. Obrigada, Flor. Flor? A desejar boa sorte a todos e o grande aliado que vocês vão ter é manter a calma. Quem mantém a calma já sai um pouco melhor para a prova e consegue fazer com maior tranquilidade. Berna? Eu reforço o que o Flor colocou, o fator psicológico é muito importante. É como se a gente fosse trabalhar numa competição sob pressão. Então tem que respirar fundo e partir para a luta, não dá para se desesperar. Obrigada. Vasco? E só me resta desejar boa sorte a toda a gente e esperar um dia, brevemente, atuar com alguns de vocês, ou com todos. José Dias? Também desejar-vos boa sorte, com calma, fazendo os testes e que, enfim, consigam alcançar os vossos objetivos. E também estou como o Vasco, que gostaria um dia de poder também depois atuar também convosco em alguma competição internacional. Ganso? Faço minhas as palavras do Vasco e do Zé Dias, portanto, desejar boa sorte a todos e que tudo corra bem, tenham calma, não se enervem e tudo há de acabarem bem. O Guilhermo passou ali no chat para todos, um excelente exame a cada um de vocês, tenham confiança em vocês mesmos, que vão ver que tudo vai bem. Excelente exame para cada um de vocês. Já fez a tradução em português também. Então, eu quero agradecer de coração a parceria de todos aqui, Brasil, Portugal e os demais países da América do Sul. Esse movimento da BRAT, que é uma associação brasileira de árbitros de atletismo, onde a gente tem a oportunidade de manter viva a regra de atletismo, onde a gente faz as discussões de casos, e a marcha atlética é uma temática apaixonante, né? Então, não seria diferente esse preparo em relação a um exame tão importante, que é o exame da World Athletics, e que a gente viu na fala do Pierce, no webinário da World Athletics, de que para serem validados os resultados de provas de marcha, para estar constando no calendário oficial da World Athletics, tem que ter, no mínimo, 3 árbitros de marcha validados pela World Athletics. Por isso esse movimento é tão importante, né? Então, que seja um primeiro movimento e que seja também um caminho que possamos caminhar juntos a partir de agora. Que a gente possa trazer mais e mais árbitros dentro da temática da marcha e que mais pessoas também se apaixonem pela marcha. Um grande abraço a todos. Estaremos juntos aí mantendo contato no WhatsApp. Guilhermo, muito obrigado, apesar da gente não estar te escutando, né? Aqui quem está na sala em português, agradeço de coração aí teu suporte. Beijo grande ao trio brasileiro e beijo grande também ao trio português nesse movimento de preparo. Boa sorte a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. boa noite. Boa Obrigado a noite. todos. Tudo bom para todos. Boa noite. Obrigada, Boa noite. gracias. Tá. Tchau, Tchau. tchau.